Pessoal, esse curso a gente vai aprender o que é estatística em nível de ensino fundamental, começo de ensino médio, tá? Talvez você está no ensino superior nunca viu isso, porque a estatística muitas vezes foi negligenciada do currículo. O pessoal foca mais em aritmética e álgebra, infelizmente, talvez um pouco de geometria. Esse curso vale tanto para o B3 quanto para outros níveis. Então vamos lá. Bom, o que é estatística? Muita gente entende como estatística são números que aparecem na televisão. Quantidade de pessoas que morreram de coronavírus. A popularidade do presidente da república. Quantas pessoas moram num país, numa cidade, num bairro. Então, isso geralmente é estatística. Olha, isso aqui é uma charge com o nome estatística. Então, as pessoas entendem como estatística. Tá? Estatística, ela basicamente tem duas funções. Descrever uma informação sobre a forma de número. Então, você quer saber popularidade do presidente, população do país, quantidade de pessoas que moram num bairro, número de vendas de um produto, tudo isso é estatística, certo? Resultados do futebol, números do paredão do Big Brother, tudo isso é estatística. Essa parte é chamada estatística descritiva, que ela descreve como a informação funciona. O nosso curso é basicamente de estatística descritiva. A gente só vai falar o que é a outra estatística, que ela também é importante, ela é muito mais ampla, mas a estatística descritiva é a estatística do ensino fundamental e basicamente a do médio, com raríssimas exceções. O que não é estatística descritiva? É a parte que é baseada na descrição, você vai fazer previsão com base em probabilidade para a gente tomar a decisão. Então, por exemplo, eu estou falando de Big Brother porque está acontecendo nesse momento. Então, quando você vê lá que está muito fácil ganhar um paredão, ninguém faz mutirão, ninguém tá nem aí. Quando o negócio está muito apertado, você tem mais mutirões. Por quê? A tomada de decisões é baseada na estatística descritiva, que são as enquetes. Mas não é só isso não. Você quer saber quantos produtos você vai pôr no supermercado. Você faz uma estatística para ver que decisão você toma. Você é um candidato a governador de um estado, a prefeito de uma cidade, você recebe uma pesquisa, a partir da pesquisa você decide se você vai poder atacar o candidato, se você vai ter que ficar quieto porque você está em vantagem, atacar pode não ser bom, entendeu? Então, tudo isso é uma parte da estatística chamada estatística indutiva e ela tem um outro nome chamado inferência. Tá? Esse PDF está disponível, depois eu ponho aqui embaixo no vídeo também. Tá? Se eu não puser aí embaixo no vídeo e tiver esquecido, me avisa. Quando você faz previsão com base em probabilidade, você tem uma porcentagem de erro, você tem uma incerteza, uma margem de erro. Então, quando você vê a margem de erro de tantos por cento, é porque faz parte da estatística indutiva. A probabilidade de erro. Então, a estatística tem duas fases. Primeiro é a descrição em forma de números, que é a estatística descritiva. E, por último, é a tomada de decisão, que é a inferência, que não é o que a gente vai fazer aqui. E muitas definições de estatística. Tá? Essas definições podem ser a ciência das incertezas, que é uma coisa muito vaga, ou o que o astrônomo Pierre Simon de Laplace disse: estatística nada mais é que o bom senso expresso em números. Bom, isso é poético, né? Bom, a estatística é tão importante que, vamos voltar ali, quando você faz uma pesquisa médica, a gente está em plena pandemia do coronavírus e quer descobrir se aquele remédio cloroquina, sei lá como é que funciona, por que não funciona, por que funciona, será que funciona? Quando é validado, eles falam que é validado em pesquisa médica. O que é uma pesquisa médica? É uma pesquisa que usa do método chamado estatística indutiva, ela com base na probabilidade. Então, toda a produção de medicina, de farmácia, de nutrição, de odontologia, de veterinária, funcionamento de qualquer remédio, é baseado na estatística indutiva. Eles coletam os dados, traduz em número, que é a parte descritiva, e depois faz previsão com base na probabilidade. Então a tua saúde depende da estatística indutiva, e não é ela que a gente vai estudar nesse curso. Mas a inferência estatística é exatamente isso.
O que é inferência estatística? É fazer previsões com base em probabilidade. Então essa é a definição de estatística. Tem várias definições de estatística. Olha, eu coloquei várias, vocês podem dar um pause aí e ler, eu não vou ficar lendo. E eu grifei a parte que diz respeito à estatística indutiva. Por exemplo, essa definição do Triola aí. Estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. O deles extrair conclusões é estatística indutiva. O que é ou inferência? O que é estatística descritiva? É planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los e interpretá-los. Toda definição de estatística, apesar de ter algumas erradas por aí, tem que ter essas duas partes. Olha, por exemplo, a lei. A lei é uma entidade de Portugal muito legal. Depois vocês entram nesse site aí para ver. Eu entrei em 2005, né? Faz pouquinho tempo, mas tudo bem. A gente só está em 2020. Já fez... Daqui um... Ó, G23. Já fez 15 anos que eu entrei nesse site, mas tudo bem. Estatística é a ciência que dispõe de processos apropriados para recolher, organizar, classificar, apresentar e interpretar conjunto de dados, essa parte é estatística descritiva, e tomar decisões, que é estatística indutiva. Tirei até uma definição da Wikipédia, ou Wikipedia, para quem é mais chato, igual eu. Isso é 2014, pode ter mudado lá, mas olha ali, até o servindo ali, estatística descritiva, depois estatística indutiva. Acho que tem até mais. Tem mais aí, olha essa de Guimarães, tá? Então, isso é estatística. Depois vocês leem esse PDF aqui, eu falo um monte de outras coisas, dizendo que a estatística é baseada em probabilidade, e eu falo que faz parte da estatística descritiva. Técnica de amostragem é uma coisa estatística descritiva. Como eu vou selecionar? Por exemplo, eu quero testar se os meus palitos de fósforo que eu fabrico funcionam. Não tem como eu pegar e testar todos os palitos de fósforo, eu destruo a população inteira. Eu tenho que testar apenas em algumas. Eu quero ver se um remédio vai funcionar. Não tem condição de eu chamar as 7 bilhões de pessoas do mundo, e também as que forem nascer, as que já morreram, para verificar se aquilo funciona. Então o que eu faço? Eu pego algumas pessoas e testo isso. Mas como que eu posso escolher isso de forma correta? Por exemplo, eu quero fazer uma análise do time favorito do brasileiro, ou do candidato a presidente favorito. Eu não posso simplesmente chegar lá no Sindicato Metalúrgico São Bernardo do Campo e perguntar em quem que vocês acham do presidente, em quem que vocês vão votar, porque isso vai estar enviesado. Ou nem posso perguntar do time favorito lá na sede do Gaviões da Fiel. Então você tem que ter um critério de amostragem, que não pode ser também bater no olho, selecionando. Essas técnicas é uma parte da estatística descritiva. Montar tabelas e gráficos de várias espécies, estatística descritiva. Criar medidas estatísticas. Essas medidas, que podem ser tanto de posição quanto de dispersão, são medidas que fazem parte da estatística descritiva. As medidas mais famosas de posição é a média, moda e mediana, essas 3 de tendência central. O máximo, o mínimo, os quartis, os decis, os percentis. Quartis são 3, decis são 9, percentis são 99. Vocês vão entender isso nesse curso se vocês fizerem inteiro. E a medida de dispersão, tanto que a distribuição varia. Pode ser amplitude, que é a mais fácil, amplitude é o máximo menos mínimo. Pode ser variância, desvio médio, desvio padrão, que é a mais importante. Coeficiente de variação, amplitude interquartílica também muito importante para distribuições não normais. Tá? Também faz parte da estatística descritiva analisar distribuições estatísticas. Tem várias que vocês vão conhecer. Tem, por exemplo, a curva normal, distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição de Stewart, distribuição Q-quadrado. Essas distribuições, estudar elas fazem parte da estatística descritiva. A gente só vai falar nesse curso da curva normal, que é a mais simples, mas as outras distribuições também são importantes e elas são básicas para fazer os testes de hipótese na estatística indutiva. Não vamos falar aqui a respeito disso.
Outra coisa que a gente faz na estatística descritiva é a correlação entre duas ou mais distribuições e modelagem matemática disso. Por exemplo, será que tem relação cor da pele e velocidade? Será que tem relação desempenho em matemática e desempenho em português? Será que tem relação percentual de gordura e flexibilidade do corpo? Eu estou falando exemplo de educação física porque eu dei aula na faculdade de educação física. Será, não de educação física, lógico, eu dei aula de estatística. Será que tem relação, por exemplo, na história da higiene, foi esse dia no Fantástico, será que tem relação ao hábito dos médicos lavarem as mãos antes de fazer os partos e a morte das crianças? Isso mais de 100 anos. Então, esse estudo de correlação também faz parte da estatística descritiva. Vocês devem ter visto um diagrama que é assim, ó, e tem um monte de pontinho. Esse diagrama chama de diagrama de dispersão. Ele ajuda a fazer correlação. Tem até aqui o nome, tá? E tem uma técnica chamada regressão, que é para tentar modelar isso aqui matematicamente. Tem muitas coisas que têm relação. Por exemplo, mortalidade infantil e riqueza. Entendeu? Deve ter correlação. Fazer essa análise faz parte da estatística descritiva. Estatística indutiva, ela vai analisar o que significa essa correlação. A correlação é um número seco, ela não diz nada. Você tem que analisar ela com base nos testes de hipótese da estatística indutiva, ou estatística inferencial, ou inferência estatística, certo? Que tem um monte de outras coisas a respeito de... essas medidas, tá? Média, moda, desvio padrão, muitas vezes são chamadas de as estatísticas, tá? Então, isso é importante. E aqui tem um quadro de funções, tá? Tem uma charge ali, depois vocês dão uma olhada, é antiga, mais antiga que andar para trás. Aqui tem as funções estatísticas. Então, estatística descritiva, coleta de dados, é o que eu falei, amostragem, organização de dados, tabela e gráfico, análise de dados, achar aquelas medidas estatísticas que eu falei. Interpretação de resultados é a simples análise do que você já tem lá para ver o que está acontecendo. Já a estatística indutiva é baseada na realização de previsão, quem vai ganhar a eleição, e na tomada de decisões. Tá? É claro, isso tudo é subjetivo. Como uma pesquisa eleitoral, por exemplo, no paredão de ontem, eu sabia que o Babu não ia sair. Não de anteontem, mas eu não tinha certeza se era Manu ou a Mari. Eu achava que era Manu. Todas as pesquisas indicavam, eu achava que a Mari saía. Todas as pesquisas indicavam a Manu, mas eu tô falando Big Brother que a gente tá em casa sem fazer nada, fica assistindo Big Brother. A gente não pode ter preconceito de falar assunto nenhum, tá? Pode falar de funk, isso não é coisa de... Você pode falar do que você quiser, pode parar de preconceito. Se você não gosta do assunto, tudo bem, tenta fixar na ideia matemática. Mas as pesquisas ajudam a gente a realizar a previsão, que o Babu não ia sair. Tanto que a torcida do Babu ficou relaxada, né? Tá. Aí eu fiz uma outra definição aqui, falo um pouquinho de história, falando que eu dei aula de estatística, a vida inteira. No Podemos continuo dando aula. Tem esse negocinho aqui para você clicar e assistir. É outro, certo? Ok? Então aqui tem vários exercícios. Vamos ver se eu posso fazer algum deles para vocês. Então muitos são subjetivos, eu não vou falar de todos. Vamos... Aqui tem mostrando que essa definição do Guia do Estudante, nossa, Guia do Estudante da editora Abril, definindo errado a estatística. Ó, ele define que é a área da matemática que coleta, analisa e interpreta dados numéricos para estudo de fenômenos sociais. Ele não fala em nenhum momento que a estatística serve para fazer previsão. Claro que dá margem para entender, mas é uma definição muito ruim e pobre. Você não deve definir desse jeito, certo? Olha aqui. Dentre as opções, qual não é função da estatística descritiva? Elaborar teste hipótese. Nem preciso ler o resto. Porque isso faz parte da inferência, certo? Isso responde à questão de baixo, tá? Ok? Depois, olha essa questão aqui, ela parece muito com a 7, desse autor que eu não conheço, Dávila. Ok?
E aí tem bastante coisa. Eu tô vendo se tem alguma coisa interessante. É muito importante vocês saberem o que significa a palavra aleatório. Ao acaso. Aleatório não é o aleatório da gira, aleatório. Aleatório é que não tem critério, o que é escolhido, que não tem um jeito, não está determinado previamente. Eu tô olhando o exercício para ver se eu posso ajudar vocês, mas eu não tô achando nada que eu possa ajudar. Aqui tá perguntando por que bioestatística é importante, educação física ou medicina. É bem legal você responder isso. É muito importante. Eu fui nos congressos de educação física, tinha gente falando até de cálculo diferencial integral. Em educação física, você valida as suas pesquisas com estatística. Aqui eu estou falando uma tradução ruim para aleatório, que é randômico. Randômico, vocês já ouviram falar em anglicismo? Anglicismo é um vício de linguagem. Quando as pessoas tendem a pegar uma palavra inglesa e traduzir ela ao pé da letra para o português, de forma que ela cria uma nova palavra. Isso é considerado um vício de linguagem, não é uma prática bem vista. Randômico é sinônimo de aleatório, porque em inglês randômico é random. Random access memória é memória de acesso aleatório. Tem gente que lê memória de acesso randômico. Importante saber esse nome, e é importante evitar ele. Não tá errado falar randômico, tá? Mas é chato, sabe? É igual a pessoa, coach. Coach é treinador. Tem gente que odeia falar coach. Hoje em dia coach virou outra coisa, né? Mas tudo bem, tá? Palavras que você precisa conhecer, elas, aleatório, incerteza, indução, dedução, probabilidade. Aleatório, incerteza tem um significado bem próximo, tá bom? Então, e é isso por enquanto. Daqui a pouco gravaremos a segunda parte da aula. Espera aí que eu